Bem, gente, continuando, sistema digestório. Vamos estudar agora um pouquinho sobre o sistema do sistema digestório e qual é o trajeto do alimento deglutido. Anatomicamente, o sistema digestório, o trato superior do sistema digestório, ele vai se compor principalmente pela boca, ele se inicia na boca, aí atravessa o céu da boca, que se chama palato mole, a língua, e embaixo ele se divide em dois caminhos diferentes, um para a traqueia no pulmão e outro mais posterior, que é o esôfago, que é o tubo do esôfago por trás. A epiglote é o fechamento da traqueia. Quando o alimento vem, ela se fecha para que não ocorra a entrada de alimentos no pulmão, fazendo broncoaspiração. A sequência da digestão. No desenho, vocês podem ver o alimento entrando pela boca, passando pelo esôfago, estômago, passa pelo duodeno e atravessa todo o duodeno pelo piloro, que continua sendo o intestino delgado, chegando até o intestino grosso, em verde, ascende pela alça chamada alça ascendente, alça transversa do intestino grosso, alça descendente, a reta é reto sigmoide e finalmente o excremento, o resto de alimento é expelido pelo ânus. Então, na figura, vocês podem notar um alimento em amarelo descendo pela traqueia. Vocês podem ver o fechamento da epiglote e a entrada do alimento no esôfago. Então, ele vai ser propelido por uma contração muscular, por esfíncter, musculatura lisa, e ao longo do caminho, esse alimento vai receber ação do fígado e do pâncreas, das suas enzimas e ainda da bile. E dessa forma, a gente tem a origem do quimo, que tem a consistência parecida a uma sopa. Então, como que ocorre a digestão anatomicamente? Primeiro, nós vamos ter as microvilosidades, onde ocorre a absorção desse alimento. Então, as vilosidades ou microvilosidades, elas comportam em vermelho células epiteliais ao redor. Entre essas células, nós vamos ter a comunicação parácrina e no centro, mais ao centro, podemos ver em verde os vasos linfáticos, em vermelho as arteríolas e azul os vasos sanguíneos. Então, gente, essas vilosidades, elas têm como principal função absorver os nutrientes. Aqui uma figura maior que podemos enxergar melhor as microvilosidades e as estruturas faladas anteriormente, os vasos linfáticos, os vasos sanguíneos e ainda as arteríolas. Aqui nós temos um desenho do intestino delgado mostrando a musculatura lisa que ocorre, que se contrai nos esfíncteres. Aqui mais um desenho importante onde vocês vão ver o trato gastrointestinal sendo nutrido pela veia porta acima e as veias onde vão os nutrientes. Mais abaixo nós vamos ver as microvilosidades do intestino e ainda a rede capilar, que a gente já falou anteriormente, os tipos de células que são paravertebrais e se comunicam entre si e um corte transversal corado com corante roxo, apresentando os vilos ou microvilosidades. O esôfago ele vai ser constituído por um tecido muscular esquelético e nos terços inferiores ele apresenta transição para a musculatura lisa, principalmente
nos esfíncter, seja o piloro, que divide abaixo o estômago e o intestino delgado, seja no final, no esfíncter esofagiano, que fica no início do estômago. Já o estômago, ele possui 3 regiões principais: o fundo, que é a parte de cima do estômago, o corpo e ainda o antro, e o piloro, que é a musculatura lisa que divide intestino e estômago. O estômago, ele tem a capacidade de produzir o quimo pela ação de enzimas e ácido. Então, o químico misturado, as enzimas vão ser misturadas junto com o ácido e o alimento, formando o químico. Então, a abertura entre o estômago e o intestino delgado, como falado anteriormente, é o piloro ou esfíncter pilórico. Então, esse esfíncter vai apresentar uma válvula formada por musculatura lisa e, dependendo da necessidade ou não, esse quimo ele vai ser transportado para o intestino delgado. Aqui mais uma figura histológica do estômago, onde a gente pode perceber que a sua parede é preguiada e ainda possui invaginações profundas. Dentro dessas invaginações, como a gente pode perceber na figura, nós vamos ter glândulas. São essas glândulas que vão produzir os hormônios, algumas enzimas digestivas e ainda o muco. Aqui nessa camada, nós vamos ter a camada da submucosa em branco e a muscular da mucosa na região superior. Nessa, nós vamos localizar tanto as artérias e vasos, mas também vamos encontrar placas nervosas já nessa região, para que o sinal seja estimulado diretamente nas microvelocidades e essas possam produzir as enzimas e os hormônios. O intestino delgado, o duodeno, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo, sendo o duodeno os primeiros 25 centímetros apenas, o jejuno e o íleo 260 centímetros de comprimento, sabendo-se que a maior parte da absorção acontece no duodeno. Aqui uma figura transversal também, um corte transversal das criptas do intestino delgado. As criptas correspondem às vilosidades do estômago e possuem a mesma estrutura que o estômago, apenas apresentam mais espículas, são vilosidades mais pontudas. A secreção dos órgãos glandulares, como elas ocorrem? Primeiro, como eu já falei para vocês, o fígado produz a bile pelos hepatócitos, a bile é armazenada na vesícula e quando o alimento chega no estômago, é liberado pelo ducto biliar o conteúdo da vesícula, que seria a bile. E imediatamente também nós vamos ter o ducto pancreático, que se anastomosa, que se liga ao ducto biliar e forma o esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi, ele chega até a luz do intestino e libera o seu conteúdo. Na digestão, no intestino delgado, é completado de 1,5 litros de quimo por dia, que vai para o intestino grosso. Então, é uma quantidade de massa bem grande. O intestino grosso, ele possui lá no início dele o seco embaixo, que parece uma minhoquinha. O apêndice, o seco é o início, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto. Então, essa é a anatomia do intestino grosso. Aqui a parte final do intestino grosso, onde nós vamos encontrar o colo, que é a região mais proximal do intestino
grosso. Nesse local, no colo, nós vamos ter a reversão do químico em fezes. Então, nós vamos ter as fezes expelidas e o reto, a porção terminal do intestino grosso, o canal por onde as fezes são expelidas. Então, o que acontece? Primeiro, quando se enche essa região do colo de fezes, imediatamente a parede abdominal é distendida, ou seja, nós vamos ter o reflexo de defecação e o indivíduo voluntariamente vai fazer com que ocorra a eliminação desses excrementos. Então, o estômago, o intestino, gente, ele vai ser considerado a partir lá do piloro até o ânus. Então, o intestino é intestino delgado formado em 3 partes e o intestino grosso formado pelas suas alças ascendentes, transversal e descendente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as células do sistema digestório, para a gente falar mais sobre as células parietais, as células que produzem muco, entre outras.